E tem novidade para os usuários do transporte coletivo de Biguaçu e também de Palhoça. Está uma interação agora muito interessante que já estava sendo solicitada e exigida pela população há bastante tempo. Os passageiros agora podem utilizar o serviço com mais tranquilidade, não precisam vir até a capital. Vamos entender melhor como é que está funcionando essa nova linha com a Dani Secom ao vivo. É uma boa notícia, hein, Dani? Com certeza. Sempre uma boa notícia quando as empresas se juntam e proporcionam mais integração para os usuários. Boa tarde, Polito. Boa tarde também para você que está nos acompanhando aí de casa. A partir de agora, então, a empresa Jotur e também a Biguaçu se juntaram para favorecer o usuário, trazendo mais horários dos ônibus, mas também facilitando a integração entre algumas linhas que não necessariamente precisam ir até o Ticem, e a passagem deve ficar mais barata na segunda vez que o usuário passa a catraca em alguns momentos. Essa pelo menos é a ideia das duas empresas que anunciaram essa parceria. A integração ela vai estar valendo então para as linhas Nova Palhoça Biguaçu da Jotur e também a 8.800, que é a Biguaçu Palhoça da empresa Biguaçu. A partir de agora, então, os usuários podem fazer a integração entre essas duas linhas, vão passar o cartão normalmente, como sempre passariam, mas podem pagar valores menores ou até não pagar valor nenhum na segunda vez que passarem a catraca dessas linhas, dependendo, então, de qual será o segundo ônibus, a segunda tarifa a ser utilizada. Vou dar dois exemplos aqui, bem fáceis para você de casa entender. Quem embarca na linha 1330, que é a Nova Palhoça para Biguaçu, pela Jotur, paga uma tarifa de R$ 7,80. Vai pagar essa tarifa normalmente utilizando o cartão. Lembrando que a integração ela só é válida para quem utiliza o cartão metropolitano aqui da Grande Florianópolis. Depois ela vai descer esse ônibus, por exemplo, e embarcar num veículo da empresa Biguaçu, na linha 64-200, que é a Sorocaba via BR-101 pelo Estreito. Aí essa segunda linha, como tem uma passagem de R$ 9,80, essa pessoa não vai pagar mais R$ 9,80. Ela vai pagar só a diferença entre uma linha e outra, que nesse caso é de R$ 2,00 essa diferença da passagem. Caso a segunda tarifa tenha um valor menor do que a primeira, por exemplo, uma outra linha de ônibus que a pessoa pegue e seja um valor menor abaixo dessa primeira, ela não paga mais nada porque já tem aí o desconto aplicado com relação a essa segunda integração. Então é uma novidade bem bacana para os usuários. Se for necessário utilizar uma terceira linha, essa sim vai ser cobrada. Essa integração ela tem um período de 2 horas entre uma passagem e outra, né? Um período limite para aproveitar, assim como em Florianópolis, por exemplo, é de 3 horas, e só é permitida a utilização da integração, como eu falei, então, através do cartão metropolitano da Grande Florianópolis das empresas Jotur e Biguaçu. É importante destacar isso. Essa integração ela não é válida para a empresa Estrela, nem a empresa Imperatriz, e só é válida para linhas convencionais. As linhas executivas, diretas, não participam desse programa de integração. A gente sabe que o ideal, né, seria uma integração entre todas as empresas. Existe, inclusive, várias discussões sobre o TRIM, que seria o serviço de mobilidade integrada da Grande Florianópolis, mas por enquanto ainda não avançou para concluir, de fato, essas negociações, e muita gente que se move entre esses 3 municípios, São José, Biguaçu, Palhoça, acaba sofrendo no bolso na hora de descer de um ônibus e embarcar em outro. Agora, para algumas linhas, então, essa situação vai melhorar um pouco. Polito, eu volto contigo. Obrigado, Dani. Uma excelente notícia. Está totalmente baseada a decisão nos anseios populares. Já não é de hoje que esse debate está bastante intensificado e tem conexão total com a nossa mobilidade, né? Parece-me que todos os prefeitos e candidatos que vêm com a intenção de ocupar esse cargo fundamental que é o de prefeito, estão com essa intenção de brigar mais pela integração do transporte público. Ela é completamente necessária, mas precisa também do apoio do governo do estado. E o governador já sinalizou mais de uma vez que tem o interesse de fazer isso. Mas é preciso que as principais cidades estejam juntas com a mesma ideia pelo bem comum. Talvez essa seja uma das principais e mais importantes pautas de todos os candidatos. Cobre o seu.